O pecado, parte 2. A origem do pecado. Teoria, fonte e ensino. A teoria do dualismo, filosofia grega e gnosticismo. O ser humano tem um espírito derivado do reino da luz e um corpo com sua vida animal, derivado do reino das trevas. Assim, o pecado é um mal físico, a contaminação do espírito por meio da sua união com o corpo material. O pecado é vencido ao se destruir a influência do corpo sobre a alma. Teoria do egoísmo. Segundo Strong, o pecado é egoísmo, é preferir as próprias ideias ao invés da verdade de Deus. É preferir a satisfação da própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. É amar-se a si mesmo mais do que a Deus. Pode manifestar-se na forma de sensualidade, incredulidade ou inimizade contra Deus. Teoria da Pelagiana. Pelágio. O pecado de Adão prejudicou somente a ele próprio. Todas as pessoas nascem no mundo ao mesmo estado em que Adão foi criado. Elas têm o conhecimento do que é mal e a capacidade de fazer tudo o que Deus requer. O pecado, portanto, consiste apenas na escolha deliberada do mal. Teoria agostiniana, de Agostinho. Todas as pessoas possuem uma depravação inerente e hereditária, que inclui tanto culpa quanto corrupção. Nós ofendemos a santidade de Deus por causa de atos deliberados de transgressão e da ausência de sentimentos corretos. Porém, o pecado é negação, ele não é necessário. Teoria católica romana. Ensino da Igreja e tradição. O pecado original é transmitido a todas as pessoas. Nós nascemos em pecado e somos oprimidos pela corrupção da nossa natureza. Essa privação da injustiça permite que as capacidades inferiores da natureza humana ganhem ascendência sobre as superiores e a pessoa cresce em pecado. A natureza do pecado é definida como a morte da alma. Portanto, o pecado consiste na perda da justiça original e na desordem de toda a natureza. Teoria, definição bíblica. Escrituras. A Bíblia usa muitos termos para descrever a natureza do pecado. Ignorância, Efésios 4:18, erro, Marcos 12:24 ao 27, impureza, idolatria, Gálatas 5:19 ao 20, transgressão, Romanos 5:15, etc. A essência do pecado está em colocar algo mais no lugar de Deus. É qualquer coisa que fica aquém da sua glória e perfeição. O pecado é desobediência. São muitos os conceitos que ao longo da história surgiram acerca da origem do pecado. Irineu, bispo de Lyon, 130 a 208 depois de Cristo, foi um dos primeiros pais da Igreja Antiga a assegurar que o pecado no mundo se originou na transgressão voluntária do homem no Éden. Devemos compreender que o pecado não teve sua origem aqui na terra. O primeiro pecado foi cometido no céu. Assim sendo, a fim de compreender sua realidade e natureza, devemos estudar primeiro seu começo no universo e depois seu começo na terra. O pecado é cósmico em sua natureza. Nenhum ser humano peca sozinho. O pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra a retidão. 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Este texto acima, Tiago assevera: de quem comete pecado é do diabo. Ao mesmo tempo, diz ele, o diabo peca desde o princípio, ou seja, desde o céu.
pois lá foi o seu princípio. Vamos agora discorrer com base bíblica sobre a primeira pessoa responsável pelo pecado no universo. Vale lembrar que estes textos de Ezequiel e Isaías que estudaremos são textos de dupla e até de tripla referência. Por quê? Primeiro fala do rei Tiro, Ezequiel 28, do 11 ao 19, e Babilônia, Isaías 14, do 1 ao 23. Segundo, fala de Satanás, quando no seu estado perfeito. Terceiro, fala profeticamente do anticristo. A Bíblia, NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, topázio e diamante, berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Ezequiel 28, do 11 ao 19. O Senhor terá compaixão de Jacó e tornará a escolher Israel e estabelecerá a sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles. O pecado